Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Damos aqui sequência à pergunta enviada por Amaranto Pereira, de Dom Pedrito, sobre Roger Scruton. Na semana passada, falamos sobre a falácia de soma zero. A falácia por trás de toda a bigodagem marxista, né, dos fundamentos dele e do seu pensamento econômico. Falamos sobre Nietzsche e o ressentimento e comentamos também sobre a história de Aristides, general da Batalha de Maratona. Essa semana tratamos de outra falácia de alto nível de bigodagem. A falácia do planejamento. Essa falácia consiste na crença otimista e inescrupulosa de que conseguiremos avançar em direção a objetivos contanto que nós tenhamos um plano e trabalhemos sobre a liderança de alguma autoridade, como o Estado ou alguma outra entidade burocrática que seja. Talvez ninguém tenha exposto essa falácia de maneira mais contundente que Mises e Hayek, da Escola Austríaca de Economia, no que diz respeito ao cálculo econômico. Scruton resume o argumento austríaco em 3 ideias cruciais. Primeiro, é que a atividade econômica de uma pessoa depende do conhecimento de desejos, necessidades e recursos das outras pessoas. Segundo, esse conhecimento ele não é propriedade de nenhuma pessoa, de nenhum indivíduo. Ele está disperso na sociedade. Terceiro, é que em um arranjo de troca livre de bens, o mecanismo de preço nos dá acesso a esse conhecimento. Não como uma fórmula teórica, mas sim como um sinal de ação. Se o preço passa a ser determinado por uma autoridade central, como propõe o socialismo, ele para de funcionar como um indicador de escassez e demanda, né? Que é a peça mais fundamental do conhecimento econômico. Então, você destrói o preço. E o resultado final é, inevitavelmente, filas e desabastecimento ou o surgimento de um mercado negro. Você veja que esse argumento austríaco ele é um argumento a priori, tá certo? Mas a experiência mostrou que é exatamente assim, né? Você vê que todas as economias socialistas passaram por isso e outras aberrações que flertaram com ela, como o nosso Brasilzão de 86, né, meu amigo? Tele Santana ali, técnico, Zico no meio de campo, né? Ioná Magalhães na Playboy e os tais dos broches, né? Sou fiscal do Sarney, né? Que é o verdadeiro crachá de filho da puta. Venezuela tá aí, né? Dando show até hoje e a Argentina tá instituindo essa grande ideia agora de novo, né? E não é ano de Copa, né? Mas assim como 86, o governo argentino está tentando fazer um gol de mão no bolso dos argentinos. Dessa vez vai dar certo. Pode confiar. O cálculo econômico sobre o socialismo, ele é irracional e impossível, certo? Portanto, qualquer coisa que se chame economia socialista hoje em dia, na verdade é o quê? É uma economia fascista, onde existe um mercado, né, operando sob concessão do Estado. Você pode ter como exemplo aí a China, a Rússia e seus simpatizantes. Alô, Cirão da Massa. É exatamente contra essa irracionalidade de planos que vem muitas vezes em nome da razão que Burke
advoga a sua defesa da razoabilidade das tradições contra o racionalismo maluco e utópico da Revolução Francesa. Veja que um plano central, ele é uma empresa do eu coletivo. Ele é um programa desenhado por poucos para governar os muitos. Diferente da tradição, que é algo que surge como produto secundário das nossas negociações e das nossas maneiras de resolver problemas. Muitos desses mecanismos a gente herda dos nossos antepassados e os que funcionam, obviamente, nós temos a obrigação de conservar para que as gerações futuras também possam utilizá-los. Isso é um nós real, a despeito do famoso eu coletivo, do otimismo inescrupuloso das mentes utópicas. Você veja que é virtualmente impossível tentar antecipar e legislar de antemão todos os problemas e conflitos que podem sair de uma negociação entre estranhos. Vide a Constituição de 88, desastre que é, por exemplo. E, muitas vezes, na tentativa de evitar esses problemas, você termina proibindo a possibilidade de resolvê-los, que o problema nunca acontece da maneira que ele foi previsto lá na legislação, porque ele não aconteceu ainda, porra, né? Então, o problema termina acontecendo, tá todo mundo com as mãos atadas ali na bunda, quando a cagada vem. O resultado é o quê? Nossas mãos cheias de merda. Scruton usa como exemplo o pardieiro que se tornou a União Europeia. Ela foi o quê? Desenhada em 1950. Para quê? Evitar os conflitos que quase destruíram a Europa 2 vezes, né, irmão? Foi foda. Então, a União buscava trazer as diversas nações que formam o continente para o quê? Para uma mesa de diálogo pacífico. Né? Porra, ideia que sonho melhor que essa não poderia haver, né? Vários países europeus, todos juntos ali, discutindo os problemas, os desafios do futuro. É uma ideia de quê? De minha simpatia. Pois bem, qualquer um que já viu qualquer filme dessa porra, dessa Sandra Bullock, sabe a merda que é, né? Scruton mostra como a União, cada vez mais próxima dos países europeus, tentou se proteger por trás da palavra subsidiário, palavra que foi incorporada ao Tratado de Maastricht de 92, né? Para garantir o quê? A soberania local. Ela foi baseada em quê? Ela foi baseada na doutrina social santa, correta, justa e necessária do Papa Pio XI, de 1929. De acordo com o Papa, subsidiariedade significa que as decisões devem ser tomadas sempre no nível mais baixo, local, por grupos e comunidades a quem as decisões afetem. Ele está correto. Quem está mais correto está menos correto do que o Santo Padre. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Assim como os franceses usaram a razão para fazer as atrocidades mais irracionais já vistas, os eurocratas usaram o tal princípio da subsidiariedade para se proteger, né? Eles começaram a passar decisões de baixo para cima. E a independência dos países, né, tá lá garantida no papel, né? No papel tá lá escrito que os países têm que ser independentes, né? Mas quem é que decide até que ponto vai essa independência? Até que ponto eles deliberam? Quais são os atributos? Quem é que decide é a porra da União Europeia. E aí, meu amigo, com a Comissão de Bruxelas, quem é que guarda os guardiões? As coisas que eram discutidas em parlamento, votadas, testadas, né? Como na Common Law inglesa, agora vai de acordo com a cabeça de cada burocrata, que é que nem cu de menino, né? Ninguém sabe a merda que vai sair. Mas a União Europeia, meu amigo,
Eita, que loirinha cara, viu? Ela trabalha de maneira exatamente contrária a isso, pô. E ela é o quê? Obcecada em padronizar a maneira de fazer as coisas. É ótimo para os alemães, né? Os alemães gostam disso aí, né? Padronizar as coisas, pá, vai lá, foi, né? Mas o tal do Acquis Communautaire, que é a compilação de regulamentações passadas por Bruxelas, ela já vai a 170 mil páginas, meu amigo. Tu lembra do último gibi que tu leu da Turma da Mônica? Imagina quem é que vai saber isso aí. O maior especialista sabe tipo uma fração ínfima do negócio. Então, e nessas 170 mil páginas estão regras como tipo, para você vender uma bota, você tem que botar um manual de instruções de 24 páginas em 10 idiomas diferentes. Que é porque, meu Deus do céu, né? Quem é que não sabe que a bota esquerda vai no pé esquerdo e a bota direita vai no pé direito? Deus me livre, né? Então, outra lei, por exemplo, estabelece um limite de pureza do ar. Limite que essa regra cagada em Bruxelas estabelece, fudeu a Holanda, porque a Holanda está abaixo do nível do mar, tipo, o ar já tem um monte de partícula em suspensão por ser úmido pra caralho. Basicamente proibiu, botou uma amarra na indústria de construção holandesa, né? Outro exemplo, por exemplo, é você tem que ter packaging, tipo, você tem que embalar todos os produtos agrícolas que são comercializados na União Europeia. Na Romênia, a maior parte da agricultura é comercializada assim, o cara planta ali na fazendinha dele, ele bota uma vendinha na frente, a galera vai lá e compra. Tipo, a maioria, pô, é enorme isso na Romênia. Ou seja, se a galera for seguir essa regra aí, tipo, acabou. Outro exemplo é na Inglaterra, você tem que ter, tipo, uma regra cagada em Bruxelas diz que você tem que ter um veterinário presente para inspecionar cada vaca que vai pro abatedouro, porra. Consegue imaginar isso? Tu ali, um fazendeirozinho pequenininho, tu tem as tuas vacas, aí agora, porque uma licença de veterinário é cara, o veterinário não cai do céu assim, principalmente na Inglaterra. A galera tem que levar, botar os bichos no caminhão, fazer com que eles viajem até um abatedouro central, onde tem o veterinário lá de plantão para fazer o teste das vacas. O que é que acontece? A possibilidade ínfima que tinha de você ser contaminado com alguma coisa que possa ter acontecido com aquela vaca ali no nível local, ela agora se multiplica, porque você está botando todas as vacas juntas num grande centro. Ou seja, você impôs um custo para a famíliazinha lá do senhor Hertfordshire, sei lá, e você ainda aumentou o nível de contaminação. Ou seja, stonks, né? Só um filho de uma puta que nunca criou um porco na vida vai pensar num negócio desse. Resultado, o countryside da Inglaterra está cada vez com menos fazendas de famílias locais e virando o quê? O playground do grande agronegócio. Ah, não, mas isso é culpa do capitalismo. Todo mundo está sempre a fim de culpar o capitalismo pelas coisas, né? Isso é culpa de regulamentação, porra. Regulamentação seleciona o mais grande. O maior. O mais grande de fuder, né? Foi a bebida. Então você veja que até quando os jornais lá tentam fazer com que quem foi que votou contra o Brexit? Foi a população rural, a galera que é menos instruída. Não, é a galera que se fudeu com a União Europeia, porra. O cara que tá lá em Londres, ele não tá nem aí, né, cara? É cidade grande e tal. Então é isso, é visão cosmopolita mesmo. Aí o cara pensa que beleza, não, tá vindo um monte de turista holandês aí pra gente transar e tal. E é isso aí, vamos nessa. União Europeia, great day. Mas, para o senhor Lancaster, que está ali cuidando do seu gado e tem um filho da puta, um filho de chocadeira, de pretty much a non-country, como diria o Nigel Farage, que é a Comissão Europeia em Bruxelas, dizer como é que ele tem que criar o gado dele. Nossa, se alguém dissesse para mim como é que eu tenho que fazer meu churrasco, irmão, ia pegar na 0 hora, ia rasgar a boca desse filho da puta. Então veja,
os nazifascistas eles deram um mau nome ao nacionalismo exacerbado que passou para o Estado-nação também. Então, mas é preciso analisar que os nazifascistas destruíram todas as leis e instituições nacionais dos países que eles comandaram, porra. Essas leis e instituições que foram feitas para tempos de paz, em tempos de paz, para que a nação floresça e que você consiga envision your togetherness com o outro, independentemente da religião e dessas coisas, e trazer sobre o banner da nação, né, a sua cooperação, tudo isso foi destruído para colocar um estado de exceção, de guerra perpétua, né, que tirou a única fonte de estabilidade dos países da Europa, que é o Estado-nação. Esses países são pequenos, eles são limitados pelos costumes e regras e tradições de seus povos, e eles precisam ser assim. Do contrário, a coisa degringola em impérios e tal. Quando você perde a visão do nós real e você substitui ela pelo eu coletivo, né? Ali a identificação da raça, tipo, nenhuma nação pode ser baseada em raça, porra. Por mais homogeneizada que ela seja, não dá pra você basear o critério de nação em raça. Tem que ser pela cultura, tem que ser pelo costume. Para que as pessoas possam ter tipo uma maneira de meio que prever, meio que de maneira grosseira assim, o que é que vai vir da negociação com a outra. Do contrário, você não consegue montar uma porra de uma padaria, irmão. Então, a União Europeia, em vez de entender a importância do Estado-nação, ela entende nominalmente, né, com a doutrina do Papa, ela, na prática, ela age erodindo a soberania nacional, destruindo as mesmas coisas que restringiram o surgimento do quê? Do extremismo maluco dos nazistas no passado, que eles foram instituídos para evitar, cacete. Então isso é o quê? Lembre lá do Pergunte ao Rasta, das leis de Conquest. Essa é a lei de Conquest dizendo, vindo aí com tudo, para reafirmar que o quê? Que a maneira mais certa de você prever o funcionamento de qualquer instituição burocrata é você imaginar que ela é gerida pelos seus piores inimigos, pelos meus inimigos do seu propósito declarado. Enfim. E você? Qual é o plano salvador que você tem para a humanidade, garoto jovem? Ficamos assim, amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover, um beijo do Rasta. Então você veja que a Common Law inglesa é baseada em quê? Ela é baseada em princípios e ela é baseada em estabelecimento de precedentes. As pessoas, ou seja, são livres para agir, o problema ocorre, analisa-se o problema na forma de um processo e, sobre a luz do princípio, chega-se à definição de alguma reparação para que seja feita justiça. E o caso ali fica registrado para futuras referências, estabelecendo o precedente. Ninguém precisou fazer um código do consumidor, uma legislação específica para resolver o caso Donoghue versus Stevenson, que é de 1932. O que é que aconteceu? Uma senhorinha estava lá tomando um ginger beer e tinha uma lesma morta e ela ficou doente por causa da lesma que chegou lá na garrafa, não sei como. E aí ela processou o fabricante, o juiz analisou o caso sob a luz do princípio e viu, não, você merece reparação. Ele decidiu em favor do consumidor. Estabeleceu-se o precedente e hoje em dia, quando ocorre algum tipo de problema desse, você revisita os casos, né? Você tem aí a tradição consolidada de acordo com as exigências da localidade.